Sou Maria Aparecida de Souza Lima Bassi, psicanalista voltada à obesidade, terapeuta do emagrecimento e coach de emagrecimento consciente. Como eu tenho feito, eu tenho contado várias histórias para vocês, para que talvez vocês se identifiquem com as histórias e eu possa ajudá-los também. Vou contar hoje a história de uma menina de 8 anos chamada D. A história é verídica, mas o nome é fictício. Então, D era uma menina de 8 anos que era de um poder aquisitivo muito alto, um poder financeiro alto. E D, ela tinha uma funcionária que vivia com ela o tempo todo, porque seus pais, eles não ficavam quase em casa, eles tinham uma empresa muito grande para cuidar. Então, D ficava com a funcionária levava ela para o parque, a funcionária dava o almoço, a funcionária levava ela para a escola, sempre a funcionária estava com ela, mas seus pais nunca estavam com ela, eles chegavam sempre à noite, já D às vezes já estava até dormindo. Então D, ela sentia muita falta dos seus pais, e daí D, um dia ela ficou doente, mas levaram ao médico, os pais levaram ao médico, e daí o médico diagnosticou um mal grave. Lógico, não era incurável, era um mal grave, tinha cura, lógico. Mas daí os seus pais voltaram todo o amor, todo o carinho para D. Só que os seus pais, eles não sabiam dar carinho, porque eles só pensavam no trabalho, no trabalho, no trabalho. Eles não sabiam dar o carinho verdadeiro. Então, o que eles faziam? Eles faziam comida, muita coisa gostosa. A mãe de D ia para a cozinha, fazia os bolos que ela gostava, as comidas que ela gostava. O pai chegava à noite da empresa, trazia muito chocolate para ela, chocolates suíços, chocolate importados, mas trazia muito chocolate para D. Então D, na compreensão infantil da D, era tudo que ela queria, era o amor que ela almejava, porque ela tinha a atenção dos pais, só que os pais não sabiam dar o carinho verdadeiro, eles davam através de muita guloseima, muita comida, porque eles achavam que aquilo lá ia suprir. Então eles davam muita guloseima, muita comida para D. Mas D sarou daquele mal, ela ficou boa, ficou saudável. E o que aconteceu? Os seus pais voltaram para o trabalho, seus pais voltaram para a empresa e não se dedicaram mais para D, porque viram que ela estava saudável, estava boa, não se dedicaram mais como eles estavam se dedicando naquele momento que ela estava doente. Então D voltou de novo com a funcionária, uma outra funcionária que fazia a alimentação da D. Era uma alimentação saudável, mas era uma alimentação que criança não aprecia. Vocês sabem que criança não aprecia nada saudável, mas ela fazia. E a D ficou pensando então, meu Deus, quando eu estou doente, meus pais me dão toda a atenção. Então, o que a D pensou? Ela pensou, vou ficar doente sempre. Se eu ficar sempre doente, eu vou ter o amor dos meus pais. Então, D resolveu ficar. Todos os meses D ficava doente. Então, era tudo que ela queria, porque daí os pais ficavam em casa, a mãe principalmente, ficava em casa, a mãe fazia as comidas gostosas para D, dava todo aquela atenção para D, mas sempre com comida, sempre com guloseimas, sempre com doces calóricos, muita coisa boa, porque eles podiam comprar muita coisa boa. E o pai também à noite chegava sempre com chocolates, com caixas de chocolates finos, e ela adorava, ela comia tudo, porque aquilo para ela era atenção, carinho. Ela falava, meu pai se lembra de mim, porque à noite ele traz chocolate para mim. E quando a D estava saudável, o pai acha que não precisava trazer o chocolate, porque ela não precisava daquele chocolate para suprir o momento de carinho. Então eles não traziam para ela as guloseimas, e ela foi sentindo falta. Então D ficava doente, todos os meses D ficava doente, porque ela se deliciava com a presença da mãe,
com o carinho da mãe através daquelas comidas gostosas que a mãe fazia. Mas D chegou aos 25 anos e D estava com 120 quilos, porque os pais da D, mesmo ela com 25 anos, ela continuou doente, todos os meses ela ficava doente. Ela perdia ano escolar, mas ela sempre estava doente. Por quê? Ficando doente, os pais davam atenção para ela, mas a atenção deles era através de guloseimas, comidas, chocolate, tudo muito gostoso. Mas D adorava, porque ela tinha todo aquela atenção dos pais. Só que D ficou desesperada com 25 anos e 120 quilos, porque mesmo com 25 anos, quando D ficava doente, os pais davam toda a atenção para ela. A D não queria nunca mais ficar saudável, mas ela ficou desesperada. Os pais também ficaram muito nervosos com a gordura, com a obesidade que D alcançou. Então eles procuraram um médico e o médico já também ele codificou que no meio de toda aquela obesidade tinha alguma coisa emocional, tinha algum probleminha emocional. Então procuraram uma terapeuta e essa terapeuta, fazendo as sessões, ela detectou que D não queria crescer. D não queria crescer nunca. D queria ficar criança, D queria ficar sempre doente e para ter o amor dos pais. Amor em forma de comida, em forma de chocolate, em forma de coisa gostosa, mas era amor, era um meio que os pais davam amor para ela. Então D não queria mais ficar, não queria ficar adulta, D queria ficar sempre doente e sempre criança. Mas a terapeuta chamou os pais da D e explicou tudo para eles o que estava acontecendo. Então eles também tiveram que fazer sessões de terapia, sessões para que eles aprendessem a dar o carinho verdadeiro para D. Então eles começaram a entender que carinho não é só comida, não é só chocolate, não é só coisa gostosa. Um passeio, uma viagem ao cinema. Então eles começaram a ir ao cinema com a D, levavam a D para passear, levavam a D para viajar, os três juntos. Então eles aprenderam fazer um novo tipo de carinho que não fosse só comida. E D então modificou sua mente, transformou sua mente, e D viu também um outro lado da vida, que não era só comida que trazia afeto, que trazia carinho, porque ela já tinha associado também carinho com comida e chocolate. Então D conseguiu transformar sua mente, mudou toda a sua vida, emagreceu 50 quilos. E hoje D leva uma vida muito normal mesmo, com 50 quilos a menos, com o carinho verdadeiro dos pais e o amor dos pais. Mas precisou a terapeuta detectar tudo isso para que a vida de D voltasse ao normal. Então, é mais uma história que eu conto para vocês. E quero dizer também, quero dar assim não é nem um conselho, dizer aos pais, esses pais que trabalham muito, os pais que às vezes eles se sentem culpados por não poder ficar em casa com os filhos, ou assim, muitos pais também que às vezes, em vez de ficar um domingo com os filhos, às vezes vai num jogo de futebol, ou vai numa pescaria sozinho, e daí fica com aquela culpa e traz chocolate para as crianças, para suprir aquele dia que ele não pôde ficar. Então ele compensa com chocolate, com doces. Então eu aconselho que não é bom fazer isso. Quando vocês chegarem em casa, mesmo se estiverem se sentindo culpado de alguma coisa, não tragam guloseimas naquele momento. Dê um beijo no seu filho, dê um abraço no seu filho, porque ele vai associar carinho, amor com o beijo, vai associar carinho, amor com o abraço, não vai associar com a comida. Então, mas é isso que eu queria dizer para vocês hoje, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um forte abraço.